Pessoal, vamos falar sobre controle administrativo. Estamos na semana 5, no último dia, o dia 6, certo? Então a gente vai falar aí a última matéria, o último assunto desta semana, tendo em vista que a semana termina no dia 7, mas no dia 7 tem revisão da matéria, perfeito? A gente vai falar sobre controle administrativo, certo? Controle administrativo, ele, primeira informação importante, ele é fundamentado no poder da autotutela. Lembra do poder da autotutela? Que a administração tem o poder de rever seus próprios atos quando aivados de vista de ilegalidade ou revogá-los de forma quando eles forem inoportunos. Então lá o poder da autotutela está fundamentado o controle administrativo na autotutela, perfeito? Então pode ser por iniciativa própria ou por provocação, então ou de ofício ou provocação, ok? A Maria Silva Zanella de Pietro, ela vai falar que a administração pública, esses recursos administrativos relacionados a controle administrativo, eles estão fundamentados aí na Constituição Federal. Ela vai dizer que eles estão fundamentados no direito de petição, na obtenção de certidões e também no contraditório e ampla defesa aí nos casos de litigantes tanto em processo judicial ou administrativos, ok? Então ela começa, o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, ele começa falando que são a todos os assegurados, independente do pagamento de taxa. O que? Direito de petição aos poderes em defesa de direitos ou contra a ilegalidade e abuso de poder. Então, tem ilegalidade, tem abuso de poder, defesa de direito. Eu posso utilizar então o direito de petição. Obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, certo? Então esses casos eles foram normatizados em atos legais, certo? Ou infraconstitucionais na legislação, e é eles que a gente vai ver daqui para frente, ok? E também temos ainda uma súmula vinculante 21, que ele vai falar que é inconstitucional, isso que cai muito na parte do direito constitucional, certo? Que é o que? Quando você vai ter o que? Um recurso administrativo, antigamente existia uma possibilidade somente de o que? Quando você ter um recurso administrativo, somente antes desse recurso você fazer o que? Pagamento prévio em dinheiro ou bens para admissibilidade do recurso. Exemplo disto, você recebe uma notificação de auto de infração de trânsito, certo? O que acontecia? Antes você tinha que fazer o pagamento dessa infração para depois entrar com recurso administrativo. STF diz o que? É inconstitucional, ou seja, fere a Constituição Federal a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então não pode mais isso, perfeito? Lembrando que súmula vinculante vincula toda a administração pública, todos os poderes no geral, inclusive o que? Estados, municípios também. Então, embora essa previsão, salienta-se que as despesas referentes a cópias do processo e outros assemelhados podem ser cobrados. O que significa isso? Significa que você tem direito de petição, significa que você pode pedir uma certidão, significa que você pode pedir uma cópia de um processo como um todo. Mas isso não significa que você não vai pagar por essa cópia desse processo, perfeito? Então, isso não há o que se falar, uma taxa, perfeito? Você está só reparando, você está só cobrindo custos que a administração poderá ter aí relativos aí ao seu pedido, perfeito? Então, essa cópia pode ser cobrada e não é inconstitucional, perfeito? Continuando. Aqui a gente
só dar um toque a respeito do sistema administrativo de jurisdição. Aqui nós temos duas situações: o sistema contencioso francês. Eu vou falar o que é, só para você guardar, às vezes cai em prova, mas eu peço para você tomar um cuidado adicional a respeito dele. Sistema contencioso francês significa o que? Significa que a administração também faz coisas julgadas. Significa que a administração fazendo coisa julgada não cabe mais o que? Apreciação pelo poder judiciário. Perfeito? Então significa que você recebeu uma decisão administrativa, teve recursos administrativos e você não foi contemplado, foi negado o teu direito, você não pode mais ir para o judiciário porque tem o sistema contencioso francês. Esse não vigora, certo? Não vigora no país. Então o que eu peço para você tomar cuidado? Na prova, às vezes você vai olhar o sistema contencioso francês, você está tendente a responder que está errado porque não vigora no país, mas a questão ela está te pedindo único e exclusivamente se você sabe o que é o sistema contencioso francês, se você entende o que é a definição, somente isso. Então tome cuidado com isso. O que vigora no nosso país é o que? O sistema inglês. O que é o sistema inglês? Que não vai ter definitividade no âmbito administrativo, somente tem critério de definitividade no poder judiciário. Perfeito? Deixa eu ver aqui que nós temos de bom, deve ser exaurida. Tá, aqui interessante. É o que? Nós temos aqui em suma, as decisões são adotadas pelas instâncias administrativas, ressalvado o mérito administrativo, podem todos ser sindicadas pelo Poder Judiciário, todas podem ser apreciadas, todas as decisões administrativas podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Qual é a exceção? Ressalvado nos casos onde ocorreu que o mérito administrativo. Lembram? A lei vai trazer o que? Um grau de discricionariedade para o administrador, entendendo o legislador que não há possibilidade de você exaurir as decisões possíveis. Então ele dá um grau maior de decisão para o administrador, considerando que ele tem o que? Maior competência técnica para decidir o que é melhor para a administração naquele momento que ele está tomando aquela decisão. Então, nesse sentido, se a lei traz um maior grau de liberdade para o administrador, a lei não poderia conferir ao judiciário a oportunidade do judiciário estar avaliando essa decisão, perfeito? Então não teria sentido. Então por isso que o caso do mérito administrativo não é apreciado pelo judiciário, logicamente só nos contornos do mérito administrativo para verificar se a decisão teve proporcionalidade ou razoabilidade, perfeito? Continuando, mas nós temos o que? Algumas situações que podem ser avaliadas pelo Poder Judiciário, mas tem que ter o que? A seguinte situação: deve ser exauridas via administrativa, ou seja, não cabe mais recurso administrativo, somente depois disso que eu vou fazer o que? Uma reclamação junto ao judiciário, perfeito? Quais são esses casos? Primeiro, justiça desportiva, e a outra impetração de reclamação junto ao STF. E por fim nós temos o habeas data, certo? Que primeiro tem que ter o exaurimento das vias administrativas para ajuizamento desse remédio constitucional no âmbito judiciário. O que significa habeas data? Em linhas gerais, que a gente vai estudar lá no direito constitucional, não é a nossa
como que eu posso dizer? Não é matéria do direito administrativo habeas data. Mas habeas datas é o que? Livre acesso a qualquer... livre acesso à informação, perfeito, de qualquer cidadão, a informações dele, certo? Que são próprias, relativas dele, constante em registros, em fichários, em bancos de dados governamentais ou banco de dados de caráter público, certo? Então, ele quer ter o que? Acesso a informações relativas a ele. Essas informações lhe são negadas e depois de exaurido todas as vias administrativas, somente depois disto que ele pode entrar no judiciário. Então, essas são as 3 situações que a via administrativa ela deve ser exaurida. Ok? As modalidades de direito de petição. Nós temos então a representação, a reclamação administrativa, o pedido de reconsideração, recursos hierárquicos próprios e impróprios e, por fim, a revisão. Vamos ver cada um desses. Primeiro, a representação, segundo Eli Lopes Meireles, é o que? Uma denúncia. Então, representação, denúncia. Denúncia do quê? De irregularidades, certo? Irregularidades ou abuso de poder na prática dos atos da administração. Então, tem uma representação, sinônimo o quê? Uma denúncia formal e assinada, perfeito? Não interessa quem é a autoridade competente que emitiu aquele abuso ou aquele ato ali, prática de ato irregular ou um abuso de poder. Então, representação pode ser feita qualquer autoridade competente aí, perfeito? Continuando, reclamação administrativa. Então agora é uma outra situação parecida, mas aquela primeira era o que? É uma denúncia. Agora é o que? É uma oposição expressa a atos da administração que afetem direitos ou interesse legítimo do administrado. Então afetou interesse ou direito legítimo, certo? Legítimo, senão não teria sentido, do administrado, ele vai entrar com uma reclamação administrativa. Então veja, primeiro é o que? A representação, que é uma denúncia. Agora uma reclamação de um ato que feriu um direito meu, certo? Então ele pode ser tanto uma pessoa física quanto também uma pessoa jurídica que se sentir lesada, ameaçada de lesão pessoal ou patrimonial por atos ou fatos administrativos. Primeiro, então o que? Foi o que? Foi representação, certo, que é uma denúncia. Agora o que? Teve problema, afetou direito seu, uma reclamação administrativa. Nós temos aqui uma reclamação administrativa que nós podemos propor perante o STF. Qual é a condição? Tem que esgotar as vias administrativas. Então, o STF vai também receber uma reclamação administrativa depois que exaurida então as vias administrativas. Então, reclamação administrativa. Quando? Quando a administração contrariar um enunciado de uma súmula vinculante, perfeito? Então, contrariou súmula vinculante, exauriu vias administrativas, vai subir uma reclamação para o STF. Se for julgado, então procedente, o STF vai fazer o quê? Anular o ato administrativo, porque ele vai ser o quê? Ilegal, contrariou a súmula dele. Ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, aqui duas coisas. Primeiro, cassará a decisão judicial ou anulará o ato. Então, a gente está vendo na esfera da reclamação administrativa, a gente vai se ater a primeira parte aí, que é a anulação do ato. Então, primeiro, então, reclamação administrativa foi proposta perante ao STF, depois que esgotadas as vias administrativas, foi julgada procedente, vai ocorrer o que? A anulação do ato administrativo, perfeito?
continuando esse entendimento, a 9784 vai dizer que o quê? Que a autoridade competente vai ter que o quê? Adequar agora as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, certo? Ele está dizendo assim, ó, não faça mais besteira, a partir de agora, em casos semelhantes, siga o que eu tenho trazido nas minhas súmulas vinculantes, para que eu não te responsabilize o que? Na esfera civil, administrativa ou penal, inclusive, perfeito? E ou, beleza? Então, juntando as duas situações, nós vamos ter o que? O STF julgou procedente, ele vai o que? Anular o ato e dar ciência à autoridade prolatora da decisão e ao órgão competente para julgar o recurso, os quais nas futuras decisões deverão obedecer à súmula sob pena da responsabilização civil, administrativa ou penal. Perfeito? Continuando, pedido de reconsideração. Então agora estou fazendo um pedido de reconsideração de acordo com a Maria Silva Zanardi de Pietro, pelo qual o interessado ele vai o que? Requerer, então ele requer o reexame do ato à própria autoridade que o emitiu. Então, reconsideração de ato ao que? A própria autoridade. Então, não é um recurso que vai para a autoridade superior. Então, reconsideração de ato vai para quem? Para a própria autoridade que emitiu. Onde está previsto? 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Perfeito? Então, artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, certo? Não podendo ser renovado. Então só cabe uma vez pedido de reconsideração de ato ou proferir uma decisão, eu vou fazer um pedido de reconsideração de ato. Então o que significa isso? Significa que âmbito administrativo. Vamos fazer um exemplo aqui de licitação, certo? Licitação. O pregoeiro, ele inabilita uma empresa por causa da documentação dela, certo? Teve uma inabilitação dela, ela entra com o que? Ela faz um arrazoado dela e entra com um pedido do que? De reconsideração de ato. Para quem? Para o próprio pregoeiro. Perfeito? Pedido de reconsideração só vai caber uma vez, então não pode então ser renovado. Perfeito? Recurso hierárquico próprio. Agora, continuando aquela situação ali, olha só, é aquele encaminhado à autoridade superior a que praticou o ato. Esse recurso pode ser interposto sem a necessidade de previsão legal, pois é inerente à organização escalonada da administração, como por exemplo aí, ato de autuação dirigido à chefia do setor de fiscalização. Mas vamos continuar naquele nosso exemplo da licitação. Licitação. Ocorreu o que? Então teve ali, então, no nosso exemplo, vou voltar aqui para ficar mais fácil. Então o pregoeiro inabilitou a empresa entrou com pedido de reconsideração, o pregoeiro negou. Agora a empresa ela vai entrar com o que? Com recurso. Aqui em cima, recurso, que é esse aqui, ó, recurso hierárquico próprio. Então, se ele é um recurso hierárquico próprio, ele vai entrar o que?
uma autoridade hierarquicamente superior ao pregoeiro. Vamos por exemplo aqui, coordenador de despesa, certo? Então ele vai ser a autoridade superior aí ao pregoeiro aí nesse nosso exemplo, perfeito? Então vai caber ao licitante entrar com recurso administrativo para o ordenador de despesa para tentar derrubar aí a decisão proferida aí pelo pregoeiro, perfeito? O nome desse recurso, recurso hierárquico próprio, perfeito? Nós temos então por fim aqui, nós temos não por fim no sentido do recurso hierárquico, tá? Ainda nós temos revisão. Mas recurso hierárquico ele pode ser o que? Impróprio. Então é aquele dirigido para a autoridade que não, olha aqui, não ocupa posição superior hierarquicamente. Então não ocupa posição de superioridade hierárquica em relação a quem o praticou o ato. Então tal modalidade de recurso só pode ser interposta mediante o que? Expressa previsão legal. Então o recurso hierárquico próprio, não há necessidade de expressa previsão legal. Recurso hierárquico impróprio, há a necessidade de expressa previsão legal, perfeito? Exemplo que nós temos aí no ordenamento jurídico, o Ministério da Previdência Social é um recurso que é encaminhado a ele contra o que? Decisão da autarquia lá, que é o INSS, certo? Lembrando que, para você não lembrar disso e acabar errando questões de prova, isto daqui é o nome que a doutrina traz, perfeito? Recurso hierárquico impróprio significa que vai ter aqui o Ministério da Previdência Social vinculado a ele, vai estar quem? O INSS, certo? Então tá tendo aqui uma situação que vai entrar o que? Um recurso direto para o Ministério da Previdência Social. Lembrar que isso daqui não é recurso hierárquico, certo? Então é um recurso hierárquico impróprio, porque não há hierarquia entre o Ministério da Previdência Social e o INSS, é apenas que uma vinculação. Então o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então só toma cuidado com essa informação importante aí, beleza? Por fim, nós temos aí o Instituto da Revisão. Então revisão é o direito de petição de que se utiliza o servidor público que foi punido pela administração para reexame da decisão em casos que surgirem que fatos novos suscetíveis de demonstrar a sua inocência. Exemplo, teve uma sindicância. Nesta sindicância foi apurado ali uma responsabilização do servidor, e o servidor foi, vamos supor lá, recebeu uma pena de demissão, certo? Foi demitido. Aí, o que significa isso? Dentro dessa sindicância foi o que? Foi garantido tudo que ele tem direito. Exemplo, contraditório e a ampla defesa. Depois disso foi garantido ainda a ele o que mais? Recurso. Foi garantido a ele também esse pedido aqui, ó, de reconsideração, perfeito? Foi considerado tudo para ele e fechou a situação dele com o que? Com a demissão. Agora
Vamos supor a seguinte situação, que ele foi demitido por ter subtraído um bem da administração, ok? Só que depois de tempos constatou que esse bem ele foi transferido dentro da repartição pública lá para uma unidade em outro estado, e foi localizado nesse outro estado esse bem. Então o bem foi localizado em outro estado. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, o que rolou aqui? Esse cara tá demitido, foi embora. Agora localizaram o bem que falaram que ele tinha furtado, aí o peculato furto. O que aconteceu? Tem fatos novos que vão demonstrar a sua inocência. Então, nesse caso vai caber o que? Pedido de revisão para que ocorra o que? A reformulação dessa demissão, para que ele seja reintegrado aí ao serviço público. Perfeito? O que é importante da revisão? Isso daqui, ó, eu vou colocar bem aqui e você não esqueça que isso aqui o examinador adora. Revisão não pode agravar a situação, certo? O que significa isso? Significa dizer que vamos supor que ele não tivesse sido demitido, mas tivesse sido suspenso. Aí ele apresentou fatos novos. Esses fatos novos, eles olharam, na realidade isso aqui não caberia a suspensão, mas caberia sim a demissão. Então vamos reformar agora para o que? Agravar a situação. Não, porque já ocorreu já fechou todo o processo bonitinho aqui agora. Então a revisão só serve para melhorar, a vida aí do cidadão, certo? Não vai servir, então, não vai servir para o servidor público para gravar a situação dele, então só para melhoria. Então guarde isso, que é assunto constantemente cobrado em prova. O que nós tínhamos para falar de controle administrativos era isso, beleza? Um grande abraço e até a próxima semana.